esse é o segundo diálogo sobre África que a gente faz. A gente fez o primeiro com a professora Cássia Almeida, da Federal do ABC, dando para a gente um painel geral da situação na África hoje. Hoje, o Mário é o segundo. Nós ainda estamos fazendo dentro de sala Zoom. Esperamos que a próxima já seja uma live pelas redes sociais. A próxima tem uma pessoa importante aqui, o Carlos Lopes, vocês devem conhecer. Carlos Lopes percorreu a África inteira, um dos principais contatos do Instituto Lula, hoje trabalha na ONU, e ele aceitou nosso convite para participar da próxima, que ainda não marcamos a data, mas deve ser já aberta no YouTube. Né? A gente está retomando, eu estava contando para o Mário, gente, que a gente está retomando o trabalho da Iniciativa África, que começamos em 2011. A gente se conheceu, vários de vocês, nesse período, mas que foi interrompido com a Lava Jato. Durante a Lava Jato, nós nos transformamos no Instituto Lula basicamente como um comitê de defesa do Lula. E agora a gente está retomando o trabalho há cerca de um mês. Montamos uma coordenação com 11 pessoas que está tentando retomar o trabalho. E essa é a segunda um diálogo sobre a África que a gente está fazendo. Eu conversei com o Mário antes, nos bastidores, gente, e o formato que a gente vai dar aqui, imaginando uma reunião de 1h30, é o Mário fazer uma apresentação, uma meia hora, e depois a gente bater papo com ele. Mas antes eu tenho que falar quem que é o Mário, né? O Mário é autor desse livro aqui, ó, dá para ver? Entre outras coisas. Eu acabei de ler esse livro, recomendado pela Márcia Lopes, achei muito bom. Ele vai contar um pouco mais desse livro. Ele me pagou um dinheirinho de marketing, eu recomendo vocês a comprarem, que é muito legal. E vou apresentar. Olha o que está escrito na orelha do Mário, não na orelha aqui, na orelha do livro. Ele é economista, com mestrado pela Federal de Pernambuco, é doutorado pela Universidade de Paris I, a Sorbonne, é consultor legislativo aposentado do Senado Federal, foi secretário executivo da CEPIR e diretor da área de estudos internacionais do IPEA. É professor visitante no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Nacional de Brasília. Isso aqui é só metade do currículo dele, viu? Que não, se eu for continuar aqui, a gente vai ficar meia hora falando do currículo do Mário. Mário, obrigado, viu? Super obrigado pela presença. E a tua vez de falar agora. Ok, Muita obrigado, ansiedade de Celso. ver você falando. Ok, muito obrigado, Celso. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos? Né? Então, Ótimo. queria primeiro agradecer o convite, desejar aqui uma boa reunião para a gente e saudar todas e todos, né? São algumas pessoas que eu já conheço há muito tempo, outros que eu conheço de nome, e de toda maneira eu queria saudar cada um de vocês com um abraço fraterno para começarmos então a falar sobre. Deixa eu anotar aqui meu tempo, senão eu me organizo bem, sobre o livro e sobre essa reunião que se coloca aqui, né? O livro se chama Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil, e eu vou falar um pouco sobre ele, vou falar um pouco sobre essa, fazendo um pouco uma, uma correlação com a reunião anterior, que se falou muito de África. Eu não vou falar da África, mas vou falar da África que tem no Brasil, né? Ou das Áfricas que existem no Brasil, da perspectiva de que retomar o contato com a África exterior necessita que a gente primeiro olhe para dentro e veja a nossa África interior e veja como é que as coisas estão se colocando. E as notícias não são boas, nós não temos uma relação boa com a nossa África interna. E é um pouco sobre isso que eu vou falar nesse livro que se chama A Sociedade Desigual, né? É, Na verdade, quando eu falo em sociedade desigual, primeiro eu estou falando de uma sociedade diversa, com uma diversidade muito grande, o que é uma riqueza, que é uma coisa fora do comum, em termos de o que nós podemos fazer com tanta diversidade, num país tão diverso e tão heterogêneo do ponto de vista da população. Um dos passaportes mais
caros do mundo no mercado paralelo de passaportes roubados é o do brasileiro, porque duas coisas. Primeiro, o Brasil se dá com todos os países, não tem nenhum tipo de restrição ao tráfico de brasileiros para todos os países. E segundo, que qualquer pessoa pode se passar por brasileiro. Do japonês, né, a pessoa com traços orientais, ao negro, enfim, ao indígena, e todo mundo pode se passar, de alguma maneira, por brasileiro. Isso mostra uma riqueza muito grande, que é uma diversidade dessa população que traz embutido uma capacidade muito grande, um potencial muito grande de inovação, enfim, de convivência com o diferente, etc. O problema é que a nossa história fez com que essa diversidade se transformasse em desigualdade, né? Nós somos hoje, entre as nações de grande PIB, voltamos à turma do top 10, ou seja, nós somos entre as 10 nações de maior produto interno bruto, das 10 nações mais ricas do mundo, né? Não tem ninguém mais desigual nesse grupo do que nós. Ganhamos até da Índia, que é reconhecidamente com suas castas uma sociedade segmentada, e nós conseguimos ser mais desiguais hoje do que a Índia. Estamos no rol das sociedades mais desiguais do mundo, estamos com um pé lá, outro cá, com um pé nos maiores, das sociedades mais ricas, mas ao mesmo tempo com outro pé entre as sociedades mais desiguais do mundo. Somos, portanto, uma sociedade desigual. E é um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês, né? É uma sociedade que, ao contrário de outras, se acostumou com a desigualdade. E mais do que se acostumar com a desigualdade, uma sociedade que se viciou na desigualdade. A desigualdade no Brasil, ela é alguma coisa que nos é muito íntima, no sentido de que é uma desigualdade que está perene, está presente e está durante toda a nossa história. Para vocês terem uma ideia, se a gente pega o período, um grande período do século XX, de 1900 até 1980, depois de 80 nós começamos a descarrilhar, mas nenhum país cresceu mais que o Brasil. Nenhum país do mundo, e eu estou falando de todos os países do mundo, mesmo os Estados Unidos, o grande salto dos Estados Unidos foi na virada do século XIX, segunda metade do século XIX para frente, um salto gigantesco. Mas nesse período de 1900 a 1980, o país que mais cresceu foi o Brasil, com um crescimento do PIB per capita médio da ordem de mais de 3%, que é uma coisa fantástica, um nível chinês. Então, esse país cresceu e, ao contrário dos outros, não acabou com a pobreza e com a desigualdade. Outros países cresceram menos que o Brasil e fizeram seu dever de casa e acabaram com a desigualdade nesse período. Pode-se ver o caso da Europa com o Estado Social, que fez com que a pobreza se reduzisse a padrões ínfimos a partir da ideia de um Estado social que cuida das pessoas e que redistribui a renda. Então, nós temos esse condão de, ao mesmo tempo, sermos uma sociedade muito dinâmica do ponto de vista do crescimento, mas esse crescimento não se reverte em redução de desigualdades. Nós temos até um caso incrível que foi, em 1975, o governo brasileiro resolveu mostrar, não são dados confiáveis, mas se tinha a intuição de que se cresceu tanto, se teria uma redução da pobreza. E aí se fez uma enquete chamada ENDEF, que é uma estatística sobre gastos das famílias, em 1974, 75. E justamente a ideia era de mostrar um Brasil grande, o Brasil portentoso, o Brasil com miséria. Afinal de contas, nós tínhamos crescido muito, e principalmente no período de 1968 a 73, a gente tinha crescido a quase 11% ao ano, em média, uma coisa assim, chinesa mesmo, para usar o mesmo adjetivo. E os dados vieram terríveis. Os dados da Indef, apesar de todo o crescimento do Brasil, vieram mostrando gente comendo rato no Nordeste, gente passando fome, gente miserável. Então, mesmo nos momentos em que nós crescemos mais, ainda assim nós mantivemos essa desigualdade
perene, essa desigualdade, é, que me parece que é fulcral dentro da ideia de Brasil, né? O Brasil da sociedade desigual. Então, essa sociedade desigual, ela tem algumas características que eu gostaria de trazer para vocês, pelo menos 5 características marcantes. Primeiro, eu já falei dele, é o grau de desigualdade que é perene e secular. Sempre em prejuízo de um determinado grupo racialmente definido. Muitas vezes majoritários, a situação não logra produzir, por parte do Estado e das elites, políticas de enfrentamento, ou seja, a desigualdade extrema, antes de se constituir um problema social, é vista como natural, como paisagem social, alguma coisa naturalizada. Olha, eu posso falar, por exemplo, do estranhamento que as pessoas têm quando chegam no Brasil e veem a favela, né? A favela, do ponto de vista social, do ponto de vista comunitário, é um achado, uma coisa assim importantíssima. As pessoas se ajudam, as pessoas convivem, etc. Mas, do ponto de vista da infraestrutura urbana, é um desastre, né? Porque não tem menor condição daquela quantidade de pessoas apinhadas nos morros do Rio de Janeiro ou nos alagados de continuarem a sobreviver daquela forma. E, no entanto, já tem mais de 100 anos que a favela sobrevive como o locus privilegiado de habitação das comunidades, principalmente das comunidades negras. E é naturalizado isso, né? Não se vê isso como alguma coisa fora do comum, ao contrário, é natural que as pessoas vivam nas favelas. É como se tivesse, na verdade, duas velocidades de cidadania, dois tipos de cidadania. A cidadania plena e a cidadania do favelado, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa minha fala. Então, esse é a primeira característica, ou especificidade, que é uma desigualdade que é perene e singular, né? Essa desigualdade, ela se apresenta nas diversas esferas da vida social, como o caso do mercado de trabalho, sistema educacional, na saúde, na própria forma como se distribui espacialmente a população. Eu falei um pouco da favela aqui, a distribuição espacial da população, mas a gente pode falar, por exemplo, do mercado de trabalho, onde as pessoas mais pobres estão muito afetas à informalidade. Hoje, no Brasil, 40% da força de trabalho é informal. E essas 40%, a grande maioria é população pobre e população negra. A informalidade é o trabalho desprotegido, é o trabalho de baixa renda, é o trabalho precário, e ele é fundamental na estrutura do Brasil. Hoje, a nossa desigualdade passa pela assunção de atividades formais como atividades fulcrais. Vou dar um exemplo. Não se estaciona hoje nos grandes centros se não tiver um guardador, lavador de carro informal, né? O Brasil hoje ele acumula a, 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 a condição de segunda nação com maior reciclagem de alumínio do mundo. Nós passamos o Japão, acho que o primeiro é a Alemanha, assim, não me lembro bem. Mas, assim, Japão, Alemanha, são recicladores de alumínio, o Brasil está ali junto. Só que, ao contrário do Japão e Alemanha, no caso brasileiro, a reciclagem se dá com famílias catando lata de lixo, lata de cerveja, lata no meio da rua. Os blocos de carnaval passam e vem aquela horda de miseráveis atrás, com aqueles sacos pretos, catando as latas, né? Para as latas de cerveja, de refrigerante, né? Como forma de sobrevivência. Então, é a modernização, quer dizer, a reciclagem, mas que se associa sempre a situações de, de, de informalidade, de grupos discriminados, né? Isso acontece no caso da, da, das reciclagens de alumínio, mas acontece bem muito nos empregos domésticos, nos empregos de prestação de serviço. Hoje, no Brasil, grande parte da população ainda vive de serviços pessoais. Inclusive, o André Gortz, que é um grande economista que morreu há uns 20 anos, ele tinha uma frase que era, me parece, lapidar. Ele falava o seguinte: uma sociedade só pode ser uma sociedade considerada mais igualitária
se uma pessoa não comprar diretamente o serviço de outra pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, vai engraxar o sapato, vai entrar numa loja, e nessa loja tem um assalariado como ele, e esse assalariado engraxa sapatos, né, e vai receber salários, e não receber, como no caso brasileiro, uma gorjeta e para engraxar sapato no meio de um boteco à noite, alguma coisa assim. Essa sociedade em que você tem essas diferenças no mercado de trabalho, no sistema educacional, onde você tem, e nós abrimos isso nos dados do SEDA, e eu vou falar um pouco sobre o SEDA, uma plataforma de dados, de dados do IBGE, que um grupo de pesquisadores tem trabalhado para torná-la mais amigável, e ela traz, por exemplo, o sistema educacional e mostra que as escolas da população mais pobre e negra são muito menos aparelhadas do que as escolas da população mais rica. E aí você já tem um outro motor de, de desigualdade, assim como no mercado de trabalho. As pessoas entram e continuam desprotegidas e vão trabalhar a vida inteira até morrer, porque não tem proteção. Na escola, você vai ter dois tipos de saída. Os sujeitos que saem com uma boa educação, que vão para a universidade, etc., e aqueles que não conseguem terminar porque, por vários motivos, evasão escolar alta, etc., e você tem, então, mais um motor de desigualdade. Mesmo caso da saúde, onde você tem, de um lado, o sistema privado de saúde cada vez mais bem aparelhado, cada vez mais sofisticado, com planos de saúde, etc. E, do outro lado, os sistemas públicos, que até por uma questão de redução de recursos, etc., eles estão sendo destruídos. E a qualidade do sistema está cada vez pior. Então, essas são, assim, algumas, eu chamo de motores da desigualdade, né? Seja mercado de trabalho, a questão educacional, a saúde, distribuição espacial da população, entre outros. No meu livro, eu cuido especificamente desses, e aí tem um capítulo especial para cada um deles. Outra característica da sociedade desigual é que, além dos motores, você tem uma base, né, que eu chamei de chassi da sociedade desigual, que é, que é justamente sustenta a sociedade na engenharia institucional e funciona como um anteparo jurídico, uma aura protetora do sistema de segurança e do sistema jurídico, assim pode agir. Muitas vezes eu arrepio da lei, fazendo dentro das duas instâncias, da segurança e da justiça, elementos estabilizadores de preservação do quadro de iniquidade. Ou seja, todo esse quadro de iniquidade que foi colocado, da favela, da informalidade, dos hospitais sem condição de funcionamento, das escolas em petição de miséria, etc., eles têm uma aura de legalidade dada por um sistema de segurança e de justiça que não só coadunam com a ideia da desigualdade, como mas reforçam essa ideia, dando uma aura de legalidade, né? A segurança e a justiça. Dá um exemplo. A justiça no Brasil, ela, ela é muito criativa com relação à questão dos pobres, da pobreza. A justiça, ela inventou uma, um chamado mandado coletivo de, de busca, de apreensão, etc. Mandado coletivo. Como é isso? A Constituição diz que a polícia só pode entrar na casa com um mandado bem justificado, né? E esse mandado coletivo ele justifica assim: toda essa comunidade aqui vai ser invadida porque o juiz mandou, né? E isso é totalmente ilegal, isso é totalmente fora do controle, mas isso funciona. Mas só funciona para comunidades pobres. Eu nunca vi um mandado coletivo desse de entrada nas casas para uns prédios do IPEMA ou do Jardim, existe. Mas existe nas comunidades mais pobres, e isso, a justiça, ela, de alguma maneira, protege a segurança, a polícia, para que a polícia faça esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente tem muito grande são
mandatos são as questões de como a justiça resolve a questão dos inquéritos por mortes por causa policial, por resistência policial, né? É um pacote já pronto em que a polícia vem, entra nas casas, mata pessoas e fica por isso mesmo. E isso tudo dá um quadro de legalidade que é segurança e justiça juntas, eh, fazem com que esse chassi continue a funcionar secularmente ao arrepio da lei, muitas vezes, né? Então, nesse contexto, projetos e ideias de cunho distributivo, quer dizer, qualquer projeto de país que mexa com essa questão da desigualdade, né, é desqualificado. É desqualificado e colocado fora do âmbito da política. É como se a sociedade fosse aceitar ou não algumas áreas políticas como esfera política ou não. Por exemplo, reforma agrária. Reforma agrária deixou de ser há muito tempo um debate político para ser um debate policial. Hoje, no Brasil, se falar em reforma agrária, está se falando em alguma coisa que, ao invés de se chamar parlamentares para discutir, a gente chama a polícia para intervir, né? Isso acontece na reforma agrária, nas demarcações de territórios quilombolas, nas demarcações de terras indígenas, ou mesmo nas próprias terras indígenas já demarcadas, a gente vê Raposa Serra do Sol, o que está acontecendo, reivindicações por moradia, né? Entre outras, saem, né? Vira um caso de polícia. Hoje, no Brasil, essas reivindicações, que deveriam ser reivindicações é, políticas, viram um caso de polícia. A gente está fazendo, ontem fez 60 anos do discurso do Jango na Central do Brasil, o discurso das reformas de base. E é impressionante como, 60 anos depois, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, aqueles problemas anteriores lá, reforma agrária, a melhoria da renda, melhoria das condições de trabalho, etc., estão todos postos, colocados. E, segundo lugar, é, grande parte dessa agenda caiu como agenda política e virou uma agenda de costumes, agenda policial, que é reforma agrária se trata com porretada, com desqualificação. O MST, por exemplo, é desqualificado como um ator político e qualificado como um ator que merece o tratamento policial. Então, essa é uma colocação dessa sociedade desigual, ou seja, ela é tão desigual que o interesse de alguns grupos na ponta, eles são totalmente diversos do interesse dos grupos da outra ponta. Então, você não tem diálogo, você não tem como dialogar por mudanças. O fim, o sucesso de um é o fim do interesse dos outros. E esse é o grande problema da sociedade desigual, que é a questão de que você não consegue colocar tudo isso na agenda, né? E aí, é, eu diria que essa desigualdade, isso tudo que nós estamos falando até agora, com relação. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, só um instantinho. Essa desigualdade, ela tem uma razão, ela tem um. Opa, 20 minutos. Ela tem um, um motivo, ela tem um fulcro, que é, na verdade, como se naturaliza uma desigualdade e seculariza essa desigualdade? É através de uma coisa chamada racismo, né? A centralidade do racismo vai se corporizar no dia a dia como preconceito e discriminação. Preconceito é o racismo, ou discriminação é o racismo em ato, ou seja, pessoa ou um grupo de pessoas se dirige a uma pessoa ou outro grupo de pessoas dizendo não entra aqui porque você é negro, não entra aqui porque você não tem direito a isso, só nós temos direito a isso. E a discriminação é colocada no dia a dia dessas populações negras, dia a dia de fechamento de portas. E, por outro lado, o preconceito, que é alguma coisa mais velada, que não tem, o preconceito não tem sujeito em si, enfim, mas o preconceito, ele tem só, o que a gente vê do preconceito é só a, o resultado, né?
Qual o resultado do preconceito? O resultado do Brasil de hoje. Quantos ministros negros nós temos? Tirando os de igualdade racial e ligados a direitos humanos, a gente não tem ministros negros. Quantos ministros, juízes negros dos tribunais TSE? Quantos nós temos de TJ? Quantos nós temos do Supremo Tribunal Federal? Enfim, pouquíssimos. Quantos generais negros nós temos? Quantos bispos negros nós temos? E aí nós estamos vendo que as portas se fecham quanto mais os espaços sociais são mais nobres, as portas vão se fechando, né? E essa discriminação, ela é colocada de uma forma muito, muito, muito explícita para populações negras, mas na sociedade desigual elas findam por se deslocar também para outros grupos, né? Como os LGBTs, os sem-tetos, os sem-terra, os quilombolas, os indígenas, entre outros, que passam por esse preconceito, por essa discriminação. E, além disso, por outro lado, você tem uma perspectiva mais estrutural, quer dizer, do longo prazo, não no dia a dia preconceito e discriminação, mas uma perspectiva que se reveste na forma da biopolítica, da necropolítica e, principalmente, da branquitude, né? Biopolítica, que é a forma que o Estado não faz política para melhorar a vida das pessoas negras. Então, a favela talvez seja a mais concreta tradução do que eu estou falando. Favela é, antes de tudo, falta de política, falta de Estado, falta de infraestrutura, falta de tudo, e de uma maneira explícita, porque a gente não pode falar que depois de 100 anos de favela a gente não teria condição de ter uma coisa melhor ali, né? A necropolítica, que é a morte deliberada de população negra, e aí nós vimos que nós temos um, uma estatística pavorosa que mostra que a cada 23 minutos morre um jovem negro, e dentro dessa estatística a contribuição da polícia, ou seja, do Estado, é muito grande, e esse Estado que normalmente mata com a anuência do judiciário, mata diariamente jovens negros, constituindo o que o MIBEM chamou da necropolítica, e a branquitude, que eu chamaria da quintessência do racismo, que é a transformação do branco, elemento branco, como o ideal. E não só o ideal, o único ideal, né? A branquitude, ela é uma espécie de uma quintessência do racismo. Se eu fosse de alguma maneira, trazer a branquitude como exemplo, eu daria o exemplo das Paquitas da Xuxa. As Paquitas da Xuxa são as meninas lourinhas, branquinhas, que são os ideais de beleza, e as outras meninas todas, mesmo as moreninhas, não chegam perto. É como se a metade, uma metade fosse maravilhosa, ou uma metade não, uma minoria fosse maravilhosa, o resto fosse, é, fosse enfim, dotado de problemas, etc., etc., que a branquitude faz, né? Então, dito isso, nós poderíamos falar em algumas coisas do tipo o que a sociedade desigual traz como consequências, né? A sociedade desigual é um projeto de país, né? Que está longe do projeto de país inclusivo. Ao contrário, é um projeto de país onde uma grande parte se mantém em situação de miséria, e qualquer mesmo ação nesse sentido de minorar isso, e aí nós colocamos os governos progressistas, os governos do PT, mas antes Jango e Getúlio Vargas na sua segunda entrada no governo, são perseguidos, são, são, enfim, manietados, e são colocados como nocivos ao país. Então, esse é o grande problema do Brasil, que é qualquer evento redistributivo, qualquer saída redistributiva é mal vista pelos grupos majoritários no poder, né? Então, essa é a sociedade desigual. E aí,
A gente tem que falar também da zona de conforto muito grande dos ambientes iguais, das elites de classe média urbana, que têm serviços pessoais de baixo custo, tem as empregadas domésticas, tudo isso, né? Tudo isso é um conforto e uma coisa que essas pessoas, esses grupos não querem abrir mão. Então, é, mantém a força esse dado, essa contraposição, e são no limite até, é, isso responde por uma questão assim de, desculpa, reacionarismo muito forte. Bom, eu vou para o final aqui, já estou acabando. As consequências da sociedade desigual. Primeiro, deformação do perfil produtivo que segmenta a demanda e precariza o mercado de trabalho. Ou seja, nós temos é, um perfil produtivo muito especial no Brasil. Para vocês terem uma ideia, é, em 2017, 2018, entre as 7 cidades com mais helicópteros no mundo, o Brasil tinha 3: São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos uma elite andando de helicóptero, lá embaixo a gente tem uma horda de gente vendendo serviço a qualquer preço, habitando lixões e, enfim, uma vida muito miserável. Então, esse é o perfil produtivo da sociedade desigual. Segunda característica, consequência, né? Ela modela instituições e forja um arcabouço jurídico muito específico, né? Que é capaz disso, que é capaz de justificar essa jurisdição de jurisprudência, desculpa, de desigualdade, normalizando, naturalizando isso. Então, a gente, para mexer com a desigualdade, vai ter que mexer também nas instituições. Terceiro, a impossibilidade de se gerar uma agenda política minimamente unificada, na medida em que o que é mínimo para uns é impossível para os outros. O mínimo que é, por exemplo, terra, para a população sem terra hoje, bate nos interesses dos latifundiários que não querem abrir mão disso. Então, são agendas políticas que viram agendas de, de, de força. Outra é a disciplina da cultura de violência como estratégia de enfrentamento dos conflitos. Todos os conflitos colocados são resolvidos na base da violência, na base do policial entrando na favela, na base do policial invadindo terras que foram ocupadas, e por aí vai. Nós temos uma cultura da violência muito forte, dada pela sociedade desigual. E, por fim, como uma espécie de síntese, né, a substituição da arena política pela coerção e pela violência. Por quê? Porque o próprio discurso econômico hoje é um discurso violento. O discurso do equilíbrio fiscal, que vem eivado dessa violência, na medida que ignora os aspectos relevantes das demandas dos mais pobres, né? O equilíbrio fiscal ignora a fome, a falta de emprego, a falta de terras, desqualificando os argumentos com um argumento técnico e limitando debates com argumentos tecnocráticos. Isso também é uma grande violência. A gente, quando fala, por exemplo, que o Brasil hoje paga, e pagou ano passado, 700 bilhões de reais só de juros da dívida, 700 bilhões, daria para a gente reconstruir esse Brasil e, ao mesmo tempo, dar uma retomada gigantesca no crescimento. E não fazemos isso em função desse debate fiscal, né? Enfim, uma consequência síntese disso tudo, e é aí que eu paro, é que a sociedade desigual ela desenvolve algumas características inatas, como a de uma sociedade, ao mesmo tempo, violenta, como a gente viu, recorre à violência, elitista, pela própria essência de como ela se coloca, autoritária, e fala, mas violência e autoritária é a mesma coisa. Nem sempre. Você pode ser violento e autoritário, mas você pode ser autoritário sem ser violento. A igreja, por exemplo, é um bom exemplo de autoritarismo e violência hoje. Mas o último, que além de violenta, elitista e autoritária, é uma sociedade profundamente medíocre, uma sociedade onde o anseio das elites não é o crescimento, não é uma sociedade mais desenvolvida, não é uma sociedade mais igual, não é uma sociedade maior.
uma sociedade onde os privilégios se mantêm. E esse é o grande problema, porque para que esses privilégios se mantenham, eles usam de todos os artifícios e argumentos para que o Brasil não mude. E a gente tem visto isso nesses últimos anos aqui no Brasil, né? Basicamente isso que eu gostaria de falar, e não sei se eu tenho, bom, estou com 30 minutos, eu queria falar um pouco Não, não, rapidamente. vai lá. O tempo é Obrigado, seu. senhor. Estou adorando a tua apresentação, acho que todo mundo também aqui. Vai lá. Obrigado, obrigado. Sobre a plataforma do Cedra, eu gostaria muito de fazer uma fala sobre há coisa de 3 anos, alguns pesquisadores intelectuais se reuniram para tentar trabalhar dados do IBGE e transformá-los em dados mais amigáveis. O IBGE tem muito dado, e esses dados podem ser bem melhor trabalhados do que são hoje em dia, e por isso nós montamos o CEDA, que é um Centro de Estudo, Desenvolvimento e Raça no Brasil, de dados sobre raça no Brasil, e, e é uma plataforma gratuita, é uma plataforma que está sendo montada ainda, e aí, se pudesse colocar Vai o lá, Kleber, Wikipedia, os slides. Estão na mão, né, Kleber? Colocando, Kleber está nos bastidores nos ajudando aqui. para colocar os slides muito rapidamente, só para você ter uma ideia do que é Tranquilo. o. Sim, essa é a plataforma de dados. O CEDA é o Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, né? Esse é o nosso. Próximo, por favor. São. Por que plataforma de dados raciais? Primeiro, para dar conhecimento ao público dos dados estatísticos oficiais com recorte por e raça. Há muitos dados, mas é difícil de acessar e não tem forma amigável. É uma plataforma gratuita para democratizar o acesso aos dados e aos seus recortes. A pessoa que desconhece a realidade racial e muitas acham que temos alguns casos de racismo, sem ter uma visão geral dos efeitos sobre negros e brancos, gerando desigualdades raciais. Próximo, por favor. Por que a plataforma é aberta? Primeiro, para institucionalizar as ativistas do movimento negro e do movimento antirracista, de uma maneira geral. Tem muitos dados, e esses dados estão, de alguma maneira, pouco trabalhados nesse sentido, né? Servir de fonte a jornalistas e mídia na internet, subsidiar gestores públicos do setor privado e servir de fonte aos pesquisadores, né? Fonte para trabalhos escolares, ensino fundamental, enfim. A ideia da plataforma é que seja um acesso geral e restrito, com vários níveis de sofisticação. Para frente, por favor. Então, ela está uma plataforma em construção. Até agora, nós soltamos 3 grandes pacotes acumulativos. O primeiro foi um banco de dados sobre o censo 2010 e a PNAD de 2012 a 2019. Todo esse banco de dados está pronto lá. Tá? Depois disso, sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar e Sistema Nacional de Nascidos Vivos. Isso já foi em agosto de 2023. O primeiro tinha sido em dezembro de 2022. Então, acumulou-se também esses dados em 2023. E agora, em dezembro de 2023, banco de dados sobre Pesquisa Nacional de Saúde, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, Sistema Nacional de Nascidos Vivos, DataSUS. Então, esses dados todos lá. Na frente, por favor. Então, ele utiliza dados para explicitar isso aí. Pode caminhar mais para frente, Pedro? Eu queria mostrar só um exemplo de dados que vocês conseguem na... Mais para frente, por favor. Aqui eu vou dar um exemplo do que nós estamos falando. Esse dado aqui é a proporção de negros entre os estudantes no ensino superior, que aumentou 12,7% de 2010 a 2019, muito em função das cotas. E aqui nós temos, é uma espécie de um card, né? Com capa e contracapa, e na contracapa nós temos a explicação disso e os dados na forma de gráfico, né? E assim nós vamos ter para várias sessões. Eu sei que viram. Aí vamos até o final, porque eu vou dar o endereço direitinho do Cedro.
Eu tinha separado mais, mas com o tempo eu acho que vale a pena. Aí esse é sobre habitação, né? Nós, inclusive, tivemos só um instantinho nesse aqui, nós fizemos uma proxy, é o seguinte: domicílios habitados só por negros, domicílios habitados só por brancos e domicílios ocupados por negros e não negros juntos, né? Esses domicílios ocupados por negros e não negros é 25%. Os outros 75% ou é só branco ou é só negro. E aí nós vemos as características dessas dessas moradias. É muito interessante isso, porque a maioria dos domicílios negros é favela, e aí você tem todo um estigma com relação a isso. Mas, enfim, vamos para a último slide lá, por favor. O penúltimo, aliás, que é o que tem o. Pode ir para frente. Então, é aqui, ó, o site. Não, não, é o último mesmo, desculpa. Esse aqui é o site é cedra.org.br, né? O Instagram é cedra.dadosraciais e o e-mail é admin@cedra.org.br. Então, vocês, por favor, entrem, usem, abusem, porque ele foi feito justamente para isso, para que a gente possa ter mais dados de qualidade e dados acessíveis para se colocar essa questão racial, que é o cerne da sociedade igual. Era isso, desculpa eu ter passado um pouco do tempo, mas, enfim, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Desculpa nada, nós que agradecemos. Olha, se tivesse mais tempo, você ia continuar isso por horas aqui. Estou aprendendo muito, imagino que todo mundo aqui também está aprendendo, né? E o problema, um dos problemas maiores, né, Mário, é que as cotas estão sob risco, né? Então, sobre Semana isso. passada eu li um editorial da Folha de São Paulo que é frontalmente contra as cotas, voltando 20 anos. Sim, sim, um retrocesso muito grande. A gente pode até falar um pouco sobre isso, mas é um retrocesso horroroso, horroroso com relação às cotas. Ó, gente, eu vou abrir agora para as inscrições. Antes eu quero saudar a presença de companheiros que chegaram aqui. A Rosa Margarida de Carvalho. Levanta a mão aí, Rosa. A Iraneide Soares, o Jaque Mário, o Eloy Ferreira, nosso ministro, Opa, presidente da grande Eloy, Fundação Palmares. um abraço. O Jaque Mário está aí. Deve estar ficando importante essa live aqui, hein? A Ana Flávia, nossa diretora do Instituto Lula para a África e América Latina. A Ana carrega duas responsabilidades nas costas. Ó, a Ana está aí. Daí, Ana. Oi, Oi, Celso. Oi, Mari, muito obrigada. Estava aqui até anotando, anotei várias coisas. Foi muito boa, né? Muito produtiva. Dá vontade de ficar aqui ouvindo. Queria agradecer muitíssimo a todos. E o Mário, eu tenho até uma pergunta. Como que a gente vai fazer? Que dinâmica a gente vai fazer? Nós vamos fazer. Eu vou abrir as perguntas, 3 minutos para cada um. Deixa eu ver se eu não apresentei alguém aqui que entrou depois. O Lucas eu já falei. Ah, o Códio Oliver Souza. Vai, Códio, tudo bem? Seja Sim, bem-vindo. estou bem, muito De, obrigado. de que país você é, Códio? Sou do Benin e estou aqui Opa, há 7 anos já e sou também o presidente da diáspora da África, assim, digamos, do Benin, né? É, sou formador em economia, eu sou doutor em estatística. opa. Seja bem-vindo, Códio. Eu conheço seu país. Já passei uns 3, 4 dias lá e adorei. Eu vou abrir Obrigado. então. Eu vou abrir então. Quem quiser falar, levanta a mãozinha. Eu vou colocando uma ordem aqui, mas vou privilegiar a Ana Flávia, né? Afinal de contas, ela é a nossa diretora e ela já tem pergunta engatilhada aí. Ana, com você. Eu tenho. Não, eu achei assim fantástico, né? E estava até pensando. Essa semana a gente teve a notícia de que 10 milhões de pessoas saíram da fome, né? Então, eu estava até pensando nisso do projeto de país da direita, do nosso projeto de país, e queria perguntar, eu fiquei pensando aqui, professor, não sei se é professor Mário, é que nessa dificuldade da gente também
conquistar as subjetividades, né? Então, a gente tem muito claro um projeto de país da direita, né, da ultradireita até hoje, né, com essa complexidade depois da crise de 2008, do capital, mas a gente tem dificuldade de unificar minimamente para um projeto mais sólido, né, do país para essa atual conjuntura. E acho que essa atual conjuntura tem um componente que reforça, acho que é a ferramenta, é uma das ferramentas desses motores da sociedade desigual, que é a tecnologia, né? Que é assim como a violência, ela legitima e mentaliza, né? O racismo algoritmo, por exemplo, como a gente está vendo, esses problemas, essas questões de vigilância nas grandes cidades, vigilância em todos os lugares, né? Eu acho que a gente atualizando o nosso discurso ao perceber isso e fazer esse debate vinculado com as plataformas, com o capitalismo de plataforma. Mas eu queria saber como que a gente pode tratar desse tema da segurança pública de maneira que a gente possa convencer essas pessoas, né, mesmo das comunidades, né, e pessoas, mas só a gente tem isso pelas pesquisas, que eles são muito favoráveis a mais punição, é um debate onde a gente pede, porque a gente sempre fala assim, nossa proposta de país é um projeto estrutural, então quando todo mundo tiver educação, emprego, etc., vai diminuir a violência, claro que vai diminuir a violência, mas como a gente conversa com essas pessoas que são sujeitas a essa sociedade desigual, né, que está cada vez mais distante, como o senhor falou, para a gente compor um projeto de segurança que a gente possa fazer esse diálogo com a sociedade. Então, acho que é uma parte complexa que a gente tem dado pouca resposta, né, do nosso campo, do nosse lado. Eu queria que se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Mário, para a dinâmica aqui do debate, o que você acha da gente fazendo blocos de 3 em 3, você dá uma Ótimo. resposta? O que você acha? Porque deixar tudo para o final, fazer uma a uma, não vai dar. Pode ser? Pode ser, vamos lá. 3 de 3. Olha, eu tenho 3 inscritos aqui: o Milton Rondó, o Federico Fornazieri e o Eloy Ferreira. Tá? Um depois do outro. Milton, 3 minutos cada um. Vamos lá. Bem-vindo, Milton. Vou fazer minha inscrição. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Celso. Foi excelente a apresentação. E eu gostei muito, Mário, porque você tratou da África aqui, né? E aí eu queria fazer essa provocação, quer dizer, eu trabalhei tanto na América Central quanto no Caribe, né? Na América Central você já tem a questão de que, bom, a África está na costa atlântica dos países da América Central, né? Bem separado, né? Já é uma grande dificuldade. E no Caribe, enfim, Caribe Negro, mas o Brasil também não se admite como país caribenho, embora todo o litoral do Amapá esteja no Caribe, né? A fronteira sul do Caribe é a Foz do Amazonas, né? Portanto, todo o litoral do Amapá nos coloca no Caribe, né? Mas há esse enorme desconhecimento, né, da gente com relação à América Central e ao Caribe, né? E eu naquela época, quer dizer, estou te falando do governo Fernando Henrique, quando eu estava na Jamaica, né? Eu vi que nos diálogos do Brasil com a Inglaterra, por exemplo, nunca entrava o Caribe, né? O que é meio estranho, né? Até porque a Inglaterra financiava várias coisas, inclusive o Centro de Pesquisa de Anemia Falciforme, que é um dos maiores do mundo, tal, que está lá na Universidade das Índias Ocidentais, né? Que tem muito interesse para o Brasil. Já havia estagiários do Brasil lá, etc. Então, um pouco isso que eu queria te colocar. Quer dizer, nesse momento em que o Haiti definitivamente entrou em falência, coisa que já se sabia, né, que ia acontecer, enfim, crônica de uma anunciada, né? O Brasil, inclusive, é parte desse desastre, né? Vamos lembrar, Heleno chefiou a MINUSTAH, Tarcísio integrou os capacetes azuis, né? Então, como é que você vê isso? Quer dizer, como a gente fazer esse resgate, quer dizer, inclusive para fortalecer os nossos laços com a África, né? Nessa África que está aqui, do nosso lado, na América Latina e Caribe, né? Como é que a gente aumenta esse diálogo, como é que a gente se abre como país, né, para essas regiões, para esse conhecimento, né, e termino lembrando, quer dizer, para mim um dos casos mais fantásticos que já tratou desse tema é o Frantz Fanon, aqui da Martinica, né, e que nós tão pouco conhecemos. Né? Era isso, muito obrigado pela apresentação, foi excelente. Agora é Eloy Ferreira. Aí, Eloy, que bom te ver aqui, hein? Faz muito tempo que a gente se vê. Seja muito bem-vindo. Nós vamos exigir muito de você nesse Iniciativa África, viu? Se preparar. Eu vou fazer o Eloy, daí terminar o primeiro bloco, né? Com a Flávia, o Rondó e o
o nosso amigo Eloy, e depois já tem 3 inscritos para a segunda, que é o Federico, a Elisângela e o Lucas. Vamos lá? Você, Eloy? Eloy? Tá aí? Tá aí. Tá sem som, Eloy. Aí, tá me ouvindo agora? Agora sim, vamos lá. Obrigado. Ô, Celso, obrigado. Poxa, é uma alegria. Ficar ouvindo o Mário, cara, brincadeira não. O Mário a gente ouve o dia inteiro assim, sem cansar, porque ele é uma enciclopédia que consegue traduzir, às vezes, complexidades de uma forma muito simples, nos deixa assim encantados de ouvir. E é bom estar aqui, muito obrigado por estar aqui. Celso, uma alegria também vê-lo e estar aqui nesse momento. Eu gostaria de abordar 2 temas assim, pessoal, que o Mário colocou, um tema especialmente. O Mário colocou o tema assim, falou, poxa, quantos negros nós temos nessa juízes, magistrados, altas patentes? Verdade, mas se considerarmos a atividade econômica também, nós não temos latifundiários, nós não temos banqueiros, nós não temos grandes empresários, nós não temos... Na verdade, nós continuamos num ponto muito distante. Todos os avanços que nós conseguimos ao longo dos últimos anos, especialmente ao longo das últimas 2 décadas e meia, alguma coisa assim, dão conta de passos, né? Não conseguimos dar um salto. Tivemos um documento extraordinário aprovado, que é o Estatuto da Igualdade Racial, mas também não nos possibilitou um salto. E possibilitou uma caminhada singela que ainda está por ser feita, ainda em muitos aspectos, especialmente no campo da regulamentação do Estatuto, que possibilitaria uma série de apropriações para a comunidade negra, notadamente até na perspectiva de fazer que o Oceano Atlântico não fosse esse oceano, mas fosse um rio, para poder encontrar a África ali e celebrar esse encontro. Então, 2 coisas, Mário, sabe, me tensionam de pensar sempre. Uma, quando as cotas, alguém falou aqui, as cotas estão sempre sob crivo, sempre sob ameaça, sempre questionadas. Agora se questiona a questão da negritude. Se negros, quem são negros? Todos, só nós somos negros. Aí, assim, quem são? Ah, não, pretos e pardos. Pardos não são negros. Ora, essa é uma farsa que vai ao encontro dos racistas que querem acabar com as políticas de ação afirmativa. Eu entendo que somos negros na grande compreensão da nossa afrodescendência. Não podemos perder isso de vista. Então, esse é um tema que eu gostaria que você puder abordar nessa questão que alguns ficam presos no panafricanismo, mas não chegam para poder entender que nós somos todos afrodescendentes e precisamos lutar nessa dimensão para a construção que todos esses afrodescendentes, em qualquer dimensão, associem-se, apropriem-se dos bens culturais e econômicos desse tempo. E a outra questão que eu fico imaginando, sabe, no olhar... Então, são 2 questões. Essa questão, a questão da questão das fotos, a questão da comunicação. Nós vivemos um grande problema no que diz respeito à comunicação. Nós estamos com uma dificuldade ainda de comunicar com todos os atores. Veja que esse deputado desqualificado lá de Minas Gerais, que eu vou preferir me nominar, que é um ser desqualificado tentando pegar a Comissão de Educação, esse menino, ele é um jovem arrogante, prepotente, presunçoso e com toda a compreensão do racismo, herdeiro de todos os males da escravidão na hora de compreender o Brasil. Mas ele dialoga com uma multidão que nós não conseguimos dialogar. Como fazer para a gente dialogar na perspectiva de encontrar esse laço hereditário, essa nossa ancestralidade? Acho que nós temos que pensar, nos debruçar sobre isso, se você tem alguma ideia. E, por fim, tem uma ideia, os companheiros e Mário, que eu imagino. Nós temos um tratado que nos permite não ter fronteiras com nenhum país da Europa. E com a América Latina também não temos fronteiras. Fronteiras que nos obrigam a tirar visto no passaporte para poder visitar esses países. Com a África, não. Para ir à África, nós temos fronteira. E para o africano vir ao Brasil, tem fronteiras. As fronteiras que impõem, que nós não conseguimos, nem com os países de língua portuguesa, nós conseguimos não ter fronteiras. Eu acho que nós estamos desafiados, mais uma vez, tivemos 8 anos de governo Lula, quase
O governo Dilma, infelizmente, o golpe nos tirou, mas a gente precisa, acho que, pensar nesse olhar também, de fazer um grande tratado. Podemos começar com os países de língua portuguesa, onde possamos transitar com a cultura, sem essas fronteiras que exigem os vistos para que nós possamos ter. E aí, ter voos diretos para esses países, estabelecer linhas diretas para poder encurtar as distâncias que nos afastam da cultura e da memória ancestral que precisamos ter na perspectiva de desenvolvimento, de cultura, de ciência e de todos os bens econômicos e culturais dessa época. Me desculpe se me estendi, Celso, Mário e companheiros, mas muito obrigado por estar nesse momento muito bacana. E é sempre bom ouvir o Mário. Pô, é bom pra caramba. Viva a Palestina, né? Você está com uma camiseta bonita aí. Viva a Palestina livre. Bom, antes de passar para os próximos três, eu quero lembrar que hoje são 6 anos da morte da Marielle, né? Preta periférica vereadora, assassinada há 6 anos junto com Anderson, e até agora a gente não sabe quem matou Marielle, né? A gente imagina, mas até agora não está explicitado, né? Então, 6 anos da Marielle é um momento da gente tristemente relembrar, né? E exatamente hoje, esse aniversário terrível. E outra coisa, eu avisei no começo, mas não sei se todo mundo pegou, essa conversa está sendo gravada, tá? Se alguém falou alguma coisa que não devia, vai se arrepender, porque nós vamos colocar no ar, no site do Instituto logo mais, assim como a anterior, que foi para o professor Acácio Almeida. Ninguém se arrependeu de nada, né, para a gente editar? Então, calem-se, ou agora ou calem-se para sempre. A segunda rodada é o Federico Fornazieri, o Lucas e a Elisângela Pancacaru. Pode ser? Mas eu não vou responder antes? Federico, você, Federico. Eu acho que o professor queria responder, o professor Mário queria responder essas três antes ou não? Ah, Ou podemos... não, a gente está fazendo de 3 em 3. Vamos lá, professor, fala agora ou espera? Eu falaria rapidinho, que aí a gente já ia matando as... Não, com você. Não, rapidinho. Eu concordo, Ana Flávia, com relação à questão da, da tecnologia. Você tem toda a razão, é um outro motor de desigualdade, os acessos diferenciados à tecnologia. E, e aí você coloca, né, a questão da segurança pública e o que fazer. Eu acho que o que está faltando, e é muito fácil falar, mas é papel do intelectual vir falar, não é fácil, não é tão fácil fazer, mas é trabalho de base. Eu acho que está faltando muito voltar lá nas comunidades. A esquerda saiu das comunidades, seja pela igreja, seja pela sociedade de amigos de bairro, foi capturado isso tudo pela milícia, pelo tráfico, e eu acho que falta essa volta. Não é fácil, mas é uma volta importante. Por quê? Porque sem o protagonismo do movimento negro, sem o protagonismo da população negra, a gente não muda esse país. A gente não vai conseguir mudar o país, porque vai ficar sempre uma coisa superficial. Então, eu acho que é isso que tem que acontecer. Você me pergunta, né? Como fazer? E eu acho que é por aí. Milton, obrigado pela sua fala também. É, Como chegar nesses países? É difícil também falar, mas eu acho que nós temos algumas vantagens comparativas. O Brasil é um dos poucos países que viveu intensamente o subdesenvolvimento e tem algumas saídas técnicas e tecnológicas para alguns uns pacotes, algumas coisas que podem interessar esse país, como uma forma de a gente atrair uma relação mais forte e propor mudanças. Eu acho que é um pouco por aí. Nós temos pacotes tecnológicos, nós temos Embrapa, nós temos uma série de coisas que poderiam servir de catalisador de uma intervenção brasileira, de uma aproximação brasileira com os países, que eu acho que é muito bem-vinda. É a nossa África do Norte, né? A África dos países do Caribe e do Atlântico. Eloy, meu caro, prazer em revê-lo. Muito, muito bom, né? Eu concordo completamente com a sua fala. Acho que aí eu vou me ater, porque as outras falas eu acho que você colocou de uma forma brilhante. Assim, eu só vou me ater a uma questão
que você me chamou para conversar sobre a questão das cotas. Eu acho que tem uma covardia muito grande com a questão das cotas, que é a visão racista dessa sociedade desigual que não consegue admitir as cotas. Por quê? Porque as cotas talvez sejam o único instrumento que se contrapõe diretamente a essa sociedade desigual e quebra esse paradigma de que os mesmos, os filhos dos mesmos, os netos dos mesmos vão ter os melhores acessos, enquanto que os filhos dos pobres não teriam. Acho que as cotas vêm um pouco para quebrar esse paradigma e daí a, a revolta, o racismo. Eu lembro que um dos grandes argumentos é: você não sabe quem é negro, você não sabe quem não é. Isso aí é o argumento da fronteira. Eu lembro da Sudene, quando o Celso Furtado criou, e também foi uma luta, mas depois que a Sudene se consolidou, a gente tinha. é, a Sudene era um mapa dos estados. Não significava, claro, que do lado de Minas, naquela época Minas ainda não fazia parte da Sudene, os pobres não fossem tão pobres quanto os pobres na fronteira da Bahia. Mas nem por isso você tem que jogar fora uma ideia que é boa, que é funcional, para você jogar fora essa ideia. E é isso que acontece com as cotas. Eles trabalham. Tem uma história de uns gêmeos aqui no Brasil, que um passou por cotas, o outro foi reprovado, os gêmeos iguais, univitelinos, que o Correio Brasileiro bate nisso há 15 anos. Como se você fosse definir o problema, a questão das cotas, que é muito importante para o Brasil, a partir de detalhes, e esses detalhes fossem acabar com a política. Eu acho que a gente vai ter muito que lutar com relação a isso, mas eu concordo com você. Eu acho que a questão das cotas é premente, ela vai ter que ser, e a gente vai ter que continuar essa batalha. Bom, era isso. Vamos para frente. Obrigado, professor. Vamos para mais um bloco. Estão inscritos o Lucas, a Elisângela e a Márcia Lopes. Vamos lá, Lucas, você tem 3 minutos. Era o O Federico, Federico, não era? É isso. desculpa. É o Federico. O Federico me lembrou que eu estava atropelando o professor e agora eu estou atropelando ele. No Vai lá, caso, Federico, é você. não, Então, primeiramente, Federico, Lucas e Elisângela. maravilha. Não, primeiramente, queria agradecer ao professor Mário por essa apresentação, né? Eu acho que ela traz elementos fundamentais para a gente entender até o que está acontecendo um pouco na África hoje em dia. A gente vê nos últimos 5 anos uma série de rupturas institucionais. Alguns chamam de revoluções, outros chamam de golpes, mas, enfim, são rupturas institucionais que vêm mudando a configuração colonial, inclusive, na África. Então, a gente vê dos últimos 5 anos, eu acredito que tenham tido 11 rupturas institucionais em países africanos. Dessas 11, 8 são de ex-colônias francesas. Então, a gente tem Guiné, Níger, Chad, Gabão, Mali, Burkina Faso, que são países, inclusive, desses que eu citei, 5 deles acho que estão entre os 10 menores IDHs do mundo. E com uma economia completamente subjugada pelo poder imperial ainda colonial francês nesse processo. Inclusive, a moeda desses países é emitida pelo Banco Central francês. E eu queria entender também como esse processo da colonização, da branquitude, continua esse processo de exploração na África e como o senhor enxerga essas rupturas que estão acontecendo atualmente, porque a África está um continente em ebulição completa. A gente vê diversos conflitos, rupturas institucionais constantes, então eu queria entender um pouco como isso se correlaciona com esse processo colonial que a gente vê desde a década de, enfim, 30, que vem se estabelecendo esse processo colonial, principalmente dessas ex-colônias francesas, essas revoltas, essas rupturas, e esse discurso anticolonial, que às vezes vem de um lado para tirar a França, mas a gente vê que, por outro lado, é, organizações como o da Rússia, enfim, a própria China, têm entrando fortemente nesses países da África, assim. Então, eu queria entender um pouco como que essa condição de subdesenvolvimento, essa condição racial, essa condição colonial, está mudando o jogo das coisas e está
evoluindo na África de uma maneira ou de outra. Obrigado. Federico, lembrando que a França tem 3 guerras, né? Uma na África, outra na Palestina e outra na Ucrânia, né? Eu nunca vi isso. Você lembrou bem das guerras e dos conflitos africanos em que a França está metida até o pescoço, né? Eu vou passar agora para o Lucas. Ô, Lucas, eu não peguei. Qual que é o seu sobrenome, Lucas? Aqui só está Lucas. Meu nome é Lucas Lima de Assis. Aí, Lucas. Você já Lucas teve, Lima, que nem metade dos Lucas que existe. você já teve na primeira reunião, te saúdo novamente. Vai lá, 3 minutos. Licença, queria agradecer aqui, primeiramente, a exposição do professor, foi muito boa, bastante coisa e tinha um monte de nota aqui, mas vou tentar resumir tudo para não tomar muito tempo aqui de você e do professor. Primeiro, eu queria fazer um adendo à fala do companheiro Eloy, que falou, né, e do professor mesmo, que mencionou de como o racismo ele é esse condicionador da desigualdade do Brasil. E como a classificação racial brasileira ela tem a conexão direta, né, com a nossa classe socioeconômica. E desde a nossa formação, isso aí, inclusive, quando a gente fala, a gente pega para estudar os cargos militares, o professor até mencionou, pô, a gente não tem muitos generais negros e tal. E a gente pega para ver que antigamente os generais negros, para se tornarem generais, eles precisavam ser promovidos, entre aspas, a pardo, precisavam ser reclassificados racialmente para que eles pudessem ter essa promoção, porque pessoas negras não podiam chegar até determinados cargos, e se isso acontecia no Exército, com certeza acontecia em outras instituições da nossa democracia, ou da democracia que estava nascendo ali. Outra coisa, uma nota que eu acho interessante de mencionar, que eu deixei aqui, é que o professor menciona a França e a Europa, e fazendo coro até com o companheiro que falou aqui agora um pouco antes, de como que hoje a Europa tem problemas raciais pesadíssimos, né? Hoje a gente vê a questão da imigração dentro da França mesmo, não só na África, não só em outros locais que a França colonizou, mas hoje os países que foram colonizados pela França, hoje os imigrantes que vão lá sofrem violência policial brutal, moram em condições de favela semelhantes aqui às nossas, né? E até os protestos que a gente teve mais ou menos na época da pandemia na França tiveram a ver, inclusive, com a violência policial em relação a imigrantes e filhos de imigrantes negros, né? Então, acho que é importante a gente colocar essa nota também. E queria deixar só uma pergunta aqui para o professor também, aproveitando para fechar. Tendo em vista, né, que a gente ainda vê que a democracia racial que a gente vive no Brasil ainda é a política racial vigente, eu queria jogar aqui para a gente pensar como que a gente pode realizar uma sociedade realmente prática, superando essa velha democracia racial que ainda é o motor do racismo, né? A gente ainda fecha os olhos para muita coisa do que acontece do racismo no Brasil, a gente ainda ignora muita coisa por a gente ver algum tipo de representatividade em outros lados, ou pelo discurso das elites não ser tão agressivo quanto ele poderia ser em outros momentos. Mas como que a gente pode superar, a gente, enquanto, né, movimento organizado, como que a gente pode superar essa democracia racial aí, democratizando as relações raciais do Brasil de fato? É isso mesmo, queria agradecer novamente, muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, Lucas. Eu vou passar para encerrar esse bloco para Elisângela Pampararu, que está com a palavra agora. Elisângela, bem-vinda. Você que fala. Obrigada, gente. Boa noite. E aí, eu recebi esse convite e fico muito agradecida de compartilhar, de ver, de ouvir, né? Principalmente nesse momento que a gente está num processo de múltiplas organizações. Assim, vou fazer 2 destaques. Deixa eu ver, tem um eco talvez aqui, mas eu sou Elisângela, né, como já me apresentei no início, sou filha do povo negro, do povo indígena, faço parte hoje do povo Pancararu, no sertão de Pernambuco, e estou aqui em Brasília também há poucos meses, mas assim, bastante intensamente envolvida com múltiplos movimentos que envolvem também esses processos mesmo
de atuar numa gestão da política pública e pensar a política pública no processo de reconstrução da história, né? E aí, como eu vivo até a minha adolescência no território indígena e várias situações de deslocamentos compulsórios múltiplos em busca de condições de trabalho com a família, também quero destacar muito essa condição histórica das populações rurais, indígenas e negras, no sentido do acesso, do não acesso, do acesso precário, da luta pelo acesso e do avanço no acesso à educação, porque é muito bom conhecer o, a plataforma que vocês apresentam aqui, com dados muito valiosos para a gente continuar fazendo essa leitura e identificar de forma bem adaptada, popularizada, assim, um painel desse, uma plataforma dessa, para que a própria população fortaleça os movimentos de luta, no sentido, eu que venho mesmo do trabalho da luta de base, do MST, comunidade eclesiais de base, pastorais rurais do campo, e é esse processo de formação e de apoio que também constrói muito a nossa formação de entendimento dessa desigualdade, né? Porque quando a gente está lá no pé, dentro da pobreza, da fome que a gente passa, se a gente não tem a leitura da explicação do motivo disso, como é que a gente vai se organizar e lutar e defender a política pública? E eu lembro muito que eu fui bolsista do ProUni, eu era muito às vezes o pessoal dizia, cadê aquela mina do governo, né? Era a mina do governo, numa visão de que eu estava recebendo um favor, né? E não um apoio, um suporte, um incentivo de uma política pública para avançar num campo que minha presença não era considerada possível, viável, mas que aí a gente precisa muito desses espaços, do entendimento de que são políticas públicas que nos permitem compreender politicamente o jogo das relações sociais e a força da desigualdade, como ela também sufoca muito essa ideia de quem somos nós e onde estamos. Então, no Brasil, as populações rurais elas são bastante penalizadas pelo esse processo extremo de desigualdade e de expansão, né, da exploração do campo, e são os movimentos que trazem muito essa força política também para o entendimento da desigualdade das políticas públicas como muito valiosas nesse campo. E eu fico muito feliz assim de conhecer e estar tão perto de grandes intelectuais que constroem isso e que estão com o pé no chão, né? A Márcia, para mim, também é uma grande referência dessa pessoa que sempre está junto com o pé bem no chão da realidade, entendendo que é a política pública, é o incentivo à educação que a gente vai compreender e transferir muito do que é a vida para bem além disso. Então, eu fico muito feliz aqui de ver também o Kojo, né, que hoje é professor na Bahia também, nesse espaço, a gente de muitos anos de companheirismo aí, de trabalho, de luta, junto aos territórios quilombolas e indígenas, e a gente fica muito feliz de conhecer mais uma plataforma dessa, de apoio e suporte para esse trabalho. Então, parabéns, gente, muito obrigada. Por enquanto é isso, né? Essa contextualização, caso queira fazer essa abordagem também da transformação que envolve esse trânsito e essa superação, esse trânsito da construção da política pública para as populações rurais, que predominantemente também são bastante penalizadas pela estrutura da desigualdade no Brasil, e como o processo de formação política da consciência da desigualdade é muito valioso para nós que temos essa origem. E hoje podemos também acreditar que as políticas públicas, a gestão da política pública também é lugar para a gente estar. Isso é uma felicidade e algo muito raro e muito valioso nesse contexto que a gente vive no Brasil, um avanço muito grande. Muito obrigada, gente. Ô, professor, eu nem ressaltei essa tua plataforma, faz favor, hein? Que coisa bárbara. Parabéns. Acho que vai ser muito útil para todos nós. Eu não tinha noção que você estava trabalhando nisso, mas achei fantástico. Professor, com Obrigado. você. Usem, abusem. Ela está Ó, lá e está faremos isso, hein? aberta. Faremos isso. Você já deu o caminho para entrar. Com você, professor. Então, rapidamente aqui, com relação à intervenção do Frederico, bom, sobre o processo de exploração da África, eu sugeriria, para entender esse processo, voltar ao clássico Foucault, quando ele trabalha a questão do biopoder, que é justamente, ele está estudando como os países coloniais eles exercem seu poder nos países colonizados, principalmente na África, está estudando a África, e a questão do biopoder, ou da biopolítica, né, que eles
chama às vezes de biopoder, biopolítica, é justamente essa forma discricionária que tem esses países africanos, esses países colonizadores, de tratar e de implementar políticas restritivas e políticas que visam unicamente a dominação e o mal que isso causou nas gerações e gerações desses países. Só que vale a pena dar uma revisitada no Foucault e também no Mbembe, que aí é uma coisa mais visceral, que é aquele Mbembe, que ele bebe da mesma fonte do Foucault, mas ele vai tratar da questão da necropolítica, ou seja, de como esses estados, além de tudo, eles matam, eles descaracterizam as populações e eles são muito violentos e não fazem nesse país nada do que fazem nas suas fronteiras, ou seja, nenhum benefício, nada, ao contrário. Então, acho que valia a pena trabalhar esses dois, viu, Frederico? Eu acho que, ressaltando a sua preocupação. Com relação ao Lucas Lima, né, como superar a velha democracia racial? É difícil, porque está enraizado, né? O discurso que se tem hoje, o próprio discurso contra as cotas, ele está enraizado na coisa da democracia racial. A gente vê que, até hoje, as pessoas ainda recorrem para a ideia da democracia racial para tentar salvar essa sociedade racista e desigual, né? Mas o que eu queria dizer é que a grande álibi, o grande mentor do processo da luta contra o racismo é a ideia da igualdade. A ideia da igualdade num país como o Brasil, que é desigual e quer manter-se desigual, ela é revolucionária. A gente não está querendo nada mais do que a igualdade. Isso aí é imbatível. E essa ideia de desigualdade, essa ideia de igualdade, que tem que nortear as ações do movimento negro e as ações dos partidos de esquerda. É igualdade na veia. É isso que é insuportável para essa sociedade desigual. Insuportável pensar que o filho da empregada vai viajar para Miami, como disse o nosso ministro anterior, ou o filho da empregada vai estar na universidade junto com os filhos dos patrões. É insuportável isso. É essa grande bandeira que eu acho que a gente tem que ter para continuar nessa democracia, nessa luta contra essa ideia de democracia racial, que é uma ideia completamente estuprada. E, por fim, Elisângela, você falou do acesso à educação e na questão do campo, né? E eu lembro, você tem toda a razão, eu lembro você. Essa é uma sociedade em disputa. É, a impressão de caos que nós temos hoje em relação o Brasil não anda, o Brasil... na verdade, o que está acontecendo é que há poucos anos, há poucas décadas, o projeto de inclusão e de combate à desigualdade, ele se coloca em pé. E o que a gente vê hoje nada mais é do que uma reação virulenta a esse projeto de igualdade, um projeto que se coloca aí. E aí é a disputa mesmo, a gente vai ter que disputar palmo a palmo essa questão, e principalmente no campo, né? Onde a gente consegue ser mais desigual do que na renda. Entendeu? O índice de Gini brasileiro no campo é maior do que o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, da renda, o que é muito grande. Então, essa disputa que eu chamo a atenção. Era isso, fico por aqui. Obrigado. Professor, tua imagem está cortada. Você consegue dar uma levantada aí? Agora sim. Achei que você só tinha careca. Achei que só Era você meu... tinha careca. Isso é inelutável. Não reparem que tem dois cachorros latindo, então vou passar logo para Márcia Lopes, para Maria Nilza e depois para Rosa Margarida. Márcia Lopes. Bom, estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Ótimo, Márcia, vai lá. Que bom. Obrigada, Celso, aí pela tua condução. É uma grande alegria estar no meio dessa galera aqui, resistente, combatente,
E, Mário, um prazer te ouvir. Acho que o Eloy falou isso e tem toda a razão, né? Você fala de um modo tão profundo e, ao mesmo tempo, tão simples, né? E eu acho que é esse aprendizado, inclusive, que a gente precisa ter, né? Para revelar outras coisas, outras informações, né? Dessa realidade, da desigualdade e da questão mesmo, né? Dos conceitos todos, do racismo, enfim. Também, né, já sabia, mas fiquei muito encantada com essa plataforma. Eu acho que isso é uma tarefa que o Instituto Lula, através aí da nossa iniciativa África, já pode assumir no sentido de espalhar, não é, essa possibilidade de acesso, porque eu acho que sem informação, sem dados, sem espaços, né, de maior conhecimento, de mensuração dessa realidade no Brasil, a gente acaba se perdendo às vezes ou repetindo, né, até jargões, mas que não alteram, né, a nossa realidade. Fico sempre muito emocionada quando te ouvi falar das realidades de quem vive, né, esse processo da desigualdade, do racismo. E o meu segundo neto, hoje com 20 anos, ele tinha 5 anos e ele chegou em casa um dia e me perguntou assim: Vó, por que que na minha escolinha não tem nenhum amiguinho negro? E aí eu falei: puxa vida, como é que eu vou explicar racismo, né, para uma criança de 5 anos? E eu disse: olha, Enzo, apesar de você estudar numa escolinha de bairro, e é uma escola paga, e aqui em Londrina também, né, a população negra mora nos bairros, na periferia, acaba chegando aqui no centro. Enfim, fui falando, né? E felizmente, hoje ele faz uns raps muito bons, né, fazendo aí toda uma leitura e uma crítica dessa realidade. Então, a minha, como assistente social, né, que é sempre resposta, né? E daí o que nós vamos fazer então, né? Quando eu vou fazer conferência em cada município, os municípios menores, eu pergunto: quantos professores, professoras negros tem aqui? Quantos arquitetos, quantos assistentes sociais, e vou perguntando, quantos servidores públicos, quantos, né? Porque é isso, eu acho que aí as pessoas se chocam, porque, como você disse, tudo fica muito naturalizado, né? Banalizado mesmo, incorporado como natural, né? E numa população que é maciçamente, né, de pessoas, de brasileiros, brasileiras negros. Eu pedi aqui para uma amiga lá do Ministério e ela entrou no Observatório do Cadastro Único e nós temos 96 milhões de pessoas no CadÚnico, 65,705 mil são negros e negras, e 28 mil são brancos e brancas. E aí vai, né? Indígenas, enfim, amarelos. Então, a minha pergunta, Mário, rapidamente, é assim: a gente tem que acelerar isso, né? Eu acho que a gente avançou um pouco nos governos democráticos, eu não tenho dúvida que as cotas, que as campanhas, que os intelectuais, os artistas, né, assim, os militantes, as militantes ajudaram muito nesse processo. Mas eu acho que ainda é muito pouco e é muito, né, assim, nós vamos demorar muito tempo se a gente ficar nesse ritmo, né? Então, eu queria que você, ainda que você deu, né, aí uma série de argumentos, mas como é que nós vamos, com pedagogia, né, uma comunicação que faça chegar isso nas pessoas, seja nos currículos escolares, porque as universidades também, né, não formam futuros profissionais com essa visão antirracista, né? Porque isso tudo foi sendo introjetado, né? Maria Nilza está aí, que é de um núcleo, né, da UEL, que faz um trabalho importantíssimo. Nós temos muita coisa legal, mas o que assim, às vezes me pega é isso. Como é que a gente fragmenta as lutas, fragmenta a nossa agenda, né? E tem uma demora muito grande nesse processo. Como é que a gente poderia
inclusive envolvendo, não é, o grupo dos brancos e de todas as raças, como é que a gente faz para envolver mais e mais rapidamente nesse debate, nesse processo, que não pode ficar entre nós. Queria Obrigada, lembrar, Mário, um beijo. queria lembrar que a ministra aqui é um dos baluartes aqui da coordenação da Iniciativa África. Márcia, super obrigado, viu? Você está sempre aqui coordenando nossos trabalhos, né? E queria lembrar também, professor, você tem 3 abraços calorosos de pessoas que vão entrar depois para ver essa reunião. Você conhece as 3, a ministra Nilma Gomes, a ministra Matilde Ribeiro e o subsecretário da CEPIR, Douglas Martins. Os 3 estão te mandando muitos abraços, dizendo que não podem estar hoje aqui, mas vão ver essa reunião logo mais. Você conhece os 3, né? Sim, grandes amigos, grandes amigos. Ô Celso, Feliz. e deixa eu então também atravessar, mas agora mesmo ela já me cobrou. Você justificou a Wanda Pinhato, que é uma brasileira, quase salvadorenha, está lá na luta em El Salvador, bem sabemos o que tem passado, exatamente porque sempre quis, né, transgredir todos os sistemas que causam violências contra as mulheres. E ela te manda, então, Mário, um grande abraço, e ela diz que vai também assistir depois, porque ela teve uma emergência lá, mas mandou um grande beijo para você. Obrigado. Outro abraço para ela, forte, Ele é caloroso. querido, esse cara, hein? Impressionante. Maria Nilza, você? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Para mim, está sendo um presente bastante especial, porque há muitos anos eu admiro o trabalho do Mário, né? A gente já esteve juntos na Unfox, ele já esteve em curso para professores na UEL, né? Então, minha profunda admiração. Gostaria de dizer, Mário, que desde o início de 2023, utilizo sua obra e que hoje eu considero um livro que se tornará clássico nas relações raciais, né, devido à sua profundidade, à sua erudição, não é? E, sobretudo, com essa capacidade incrível de dialogar, de transmitir o conteúdo para os nossos estudantes, para a sociedade como um todo. Então, utilizei num curso de pós-graduação na Unifesp, no âmbito do meu pós-doc, não é? E desde o ano passado eu venho utilizando, e hoje meus alunos estudam também a sua obra. Especialmente, eu gostaria até de destacar a profundidade do capítulo sobre educação, não é? E que você traz de uma forma brilhante desde o racismo científico e a formação do pensamento social brasileiro até a atualidade. Então, Mário, parabéns, e queria realmente te agradecer profundamente por essa obra, não é, que você nos presenteia, né? E outra coisa que eu gostaria de mencionar é que foi falado sobre as ações afirmativas, e a gente tem estudado ultimamente as ações afirmativas nas estaduais, Mário, porque nas federais elas estão mais consolidadas, mas nas estaduais não, porque as estaduais elas foram universidades de vanguarda na iniciativa da implantação das ações afirmativas, com as estaduais do Rio, com a UEL, né, em 2004, nós estamos fazendo esse ano 20 anos de implantação das ações afirmativas na UEL, não é? Entretanto, tivemos, Mário, 2 universidades no estado do Paraná no ano passado, que é a UniOeste e a Unicentro, que implantaram cotas para a população negra somente no ano passado, em 2023, por decisão, por interferência da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então, as cotas ainda não são uma unanimidade nas nossas universidades públicas, sobretudo nas estaduais. Há uma diversidade muito grande. Por exemplo, temos universidade que reserva apenas 10% para a população negra, como a UDESC, né, a Universidade do Estadual de Santa Catarina. Tem outras que praticamente não têm ainda ações afirmativas, e nós estamos, então, trabalhando com esses dados para mostrar essa realidade.
E, além de tudo, tem muitos projetos de leis também no Senado e também no Congresso Nacional, que alguns que avançam com a ações afirmativas, mas outros que tentam regredir, tentam barrar essa política, como você falou, que é uma das mais revolucionárias desde que nós estamos nesse país, né? Então, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Mari, que eu já admiro muito, inclusive vi a apresentação do Hélio Santos e também do Marcelo Trachtenberg sobre o Cedra, eu gostaria de entender vocês utilizam os dados do censo de 2010. Nós temos disponibilidade já do censo de 2022, ou por que vocês utilizam o censo de 2010? Achei brilhante o trabalho, mas fiquei com essa dúvida, se você puder nos falar quando é que nós teremos, por exemplo, o censo de 2022 disponível para fazermos a avaliação dessa realidade brasileira, porque eu fiquei me perguntando, Mário, qual foi o impacto de tudo aquilo que você apresenta através do Cedra, né? Todos esses dados, e o impacto da Covid, né, para a nossa realidade. Não é? Então, eu acho que ainda falta a gente estudar isso de forma mais profunda e mostrar essa realidade. Eu acho que o censo 2022 pode mostrar isso. Então, eu fiquei com essa dúvida e aproveito a oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Antes de passar para a Maria Nilza, já que antes de passar para a Rosa, já que a Maria Nilza lembrou desse livro, esse livro aqui, esse livro que é a base dessa conversa, né? E super recomendado. O meu está todo anotado aqui, tá cheio de marca aqui, porque eu achei sensacional o livro, Mário. O Mário fez uma apresentação para quem perdeu, uma síntese do livro, poderia falar hora e hora sobre ele, e acho que a gente tem que agradecer, viu, Mário? Você está ajudando muito aqueles que querem entender um pouco essa luta que é central para o Brasil. Passo, então, para a Rosa Margarida, depois desse merchandising. Necessário esse merchandising, porque realmente é o livro que nós precisamos. Rosa Margarida, e quero me localizar. Eu sou uma lutadora da educação básica, e eu estou sempre na luta da educação básica, e eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um espaço democrático em que eu fui convidada a estar com vocês, né? A educação básica, ela não é convidada normalmente para muitas questões, não. Ela é ainda aquela que está hierarquizada dentro de um processo educacional do Brasil. E a educação básica fica sempre em segundo plano em várias questões. E a gente tem lutado para que isso se reverta. E esse espaço em que vocês convidam uma lutadora pela educação básica é, mais uma vez, a prova de vontade de construir uma democracia verdadeira. A segunda questão que eu queria colocar rapidamente é parabenizar o Celso pela condução, não só dessa, mas da outra live também, porque ele, de uma forma muito leve, democrática e consistente, ele leva o diálogo. Muito obrigada por esse posicionamento, Celso. Gosto muito dessa sua maneira de levar as questões. Muito obrigado. Muito gentil. A última questão, professor Mário, quero dizer da minha admiração de muito tempo, e dizer e perguntar ao senhor por que eu venho fazendo uma analogia, e eu quero saber da sua voz, se essa analogia que eu faço nesse momento, se ela está exagerada, se ela está errada, e o que o senhor acha dessa analogia. Eu tenho feito uma analogia buscando Foucault com a questão da biopolítica, da necropolítica do Achille Mbembe
E eu tenho colocado que existe também uma necroeducação, porque quando eu falo da conivência da educação com a necropolítica que está no Brasil, a educação também promove morte. Não só a morte física, mas a morte simbólica, porque a exclusão na educação é porta de entrada para a exclusão da sociedade como do negro na sociedade como um todo. Então, as famílias negras, elas são adoecidas com o processo educacional que nossas crianças e jovens vivem. Os nossos jovens que não conseguem majoritariamente permanecer no ensino médio, por exemplo, ou mesmo nas séries finais do ensino fundamental, eu gostaria muito que fosse feito pesquisas nesse sentido, eles são candidatos preferenciais para a morte física, porque eles deixam de frequentar a escola e vão para outros espaços em que a morte deles lá realmente é premente. Então, eu pergunto para o senhor, quando eu faço essa analogia biopolítica, necropolítica e necroeducação, eu estou exagerando, professor? E eu queria só dizer uma coisa: essa plataforma que eu conheci agora, maravilhosa, eu não conhecia. O senhor tenha certeza que eu, em todos os momentos de formação com professores que eu faço nesse Brasil inteiro, eu vou colocar da importância dessa plataforma, porque os setores educacionais estão fazendo exatamente aquilo que o senhor falou: naturalização das pesquisas em relação aos aprendizados das crianças negras. O meu trabalho agora é falar sobre a afroalfabetização. As crianças negras estão com dificuldade de se alfabetizar porque a escola deixa de cumprir uma série de estratégias, conceitos ligados a essa alfabetização dessas crianças negras. E eu aproveito a oportunidade e peço à professora Iraneide da BPN que coloque com ênfase essa plataforma no site da BPN, que é muito acessado pelos profissionais de educação básica. Muito obrigada, professor. Foi uma aula que eu tive hoje. A Iraneide já está fazendo um sim com a cabeça aqui que eu estou vendo, acho que já pode considerar ó, um positivo agora. O professor, posso abusar um pouco do seu tempo? Nós já Por favor, por estouramos em favor. 15 minutos, mas eu estou deixando, eu não deixei de perceber, não, eu estou deixando. Mas vamos para o último bloco. Cadê o Códio que se inscreveu e não. Porque eu ia deixar o Códio falar e depois você fazer o encerramento. Olha lá, e está lá, ó. Você vai ter o privilégio de fazer a última pergunta aqui, Códio. Apresente-se primeiro para o povo aqui. Tá certo. Boa noite. Meu nome é Cláudio Olivier Sousa, sou doutor em estatística, formador também em economia. Estou aqui em Pernambuco, eu sou do Benin, que fica na África Ocidental, perto da Nigéria, e estou aqui há 7 anos já. E sou como também, eu atuo também como professor substituto na Universidade Estadual de Feira de Santana, e eu queria agradecer nesse espaço, é importante para mim, e agradecer o convite da professora Márcia Lopes e da minha companheira, Elisângela, e queria também agradecer a apresentação do professor, que eu gostei muito, é muito valioso, cheio de conhecimentos, experiências, passa muitas coisas para a gente. E eu queria aproveitar esse momento também e falar sobre na verdade, uma pergunta, né? Qual foi a dificuldade, né, real da processo ancestral do Brasil com a África? Considerando os países, né, os órfãos que falam já português, que são 5, se eu não me engano, o que dificulta, na verdade, essa aproximação ancestral. E considerando, do outro lado, a história, né, da escravidão, né, que o continente sofreu, né,
A gente sabe que o Benin também é um ponto de partida, né, dessa história, né, de levar os escravos, para as Américas. Então, se está tendo uma dificuldade dessa aproximação com os outros países lusófonos dentro da África, eu estou pensando assim, por que não redirecionar as ações, usar as abordagens, né, nesse sentido para outros países da África? Eu não sei o real problema, né, dessa aproximação com os países lusófonos. Então, isso é minha pergunta. Assim, eu não sei qual é esse problema, né? E eu queria também falar rapidinho sobre, acho que foi o Lucas que levantou uma questão sobre a França, né? A presença da França hoje e também a questão da moeda, que está tendo uma evolução, né, na África em geral, nos países que a França colonizou. O Benin faz parte de um dos países, né, que a França colonizou, e o problema que está tendo lá na África é que a França sempre ela usa alguns mecanismos para, inclusive tem na Câmara lá na França tem uma votação de um orçamento para prejudicar um orçamento específico que foi votado, né, para fazer essa corrupção na África, né? Então, é muito difícil, porque a maioria dos povos são um pouco pobres, né? A maioria, e aí é mais fácil para chegar e corromper as pessoas, né? Dando dinheiro. E também, nas eleições, a França tem uma influência, porque eles apoiam as pessoas impondo as condições, né, dela, e uma vez que essas pessoas chegarem no poder, ele faz justamente o que a França manda. É exatamente o que dificulta, né, o entendimento, o que a gente não está entendendo, porque o nosso dirigente, os governos africanos, às vezes, ele faz o que a França manda. Por quê? A França apoiou nas eleições, por exemplo, entendeu? Então, esse mecanismo hoje em dia está mudando um pouquinho por causa da chegada da internet, e aí tudo que está passando, todo mundo está vendo, e aí está tendo uma reviravolta, né? Hoje a França está com dificuldade de se manter nas colônias dele, os países que ela colonizou, por causa justamente dessas questões. Então, era isso que eu queria rapidinho comentar. Muito obrigado, professor. E é isso. Obrigado a você, Couto. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tive em Cotonou com o presidente Lula em 2015. Ele estava como presidente do Instituto Lula e não da República. Tivemos uma agenda intensíssima e teve um almoço para ele em que tinha uma fila de Sousas e Silvas retornados para cumprimentá-lo. Foi maravilhoso. Foi uma das melhores viagens que eu fiz com ele foi essa. Gostei muito de Cotonou, mas vi muito correndo, assim, praticamente em atividade com Lula. Muito bom você estar aqui. Eu que agradeço. Professor, não, muito obrigado. Professor, a Ivonete se inscreveu, não se inscreveu? Ou eu perdi? Bote. Eu tinha me inscrito, sim, mas já passou o tempo. Deixa para um outro momento. Olha que o professor responde, hein, a última pergunta, hein? Então, na verdade, então tá bom, vou falar bem rapidinho, tá? Eu tinha um monte de questões, mas eu vou abreviar bastante, então. As minhas questões, assim, são mais essa questão pegando um pouquinho da Márcia, que falou sobre isso, é sobre como a gente, primeiro, né, antes de eu falar sobre a questão que a Márcia falou, é sobre essa questão, será que a questão de racializar exatamente a população negra, existe esse olhar em bloco, né, que faz com que as pessoas sejam vistas como uma coisa só, tem a ver com isso? Existe algum modo de pensar nisso de forma
diferenciada, da gente sair desse estigma. A outra questão que eu queria trazer é sobre justamente essa questão de não ter um compromisso real com as leis que são para as pessoas negras. Então, desde o racismo, como a lei, por exemplo, a lei da história da África nas escolas, como as pessoas antirracistas, por exemplo, que têm mais voz, que conseguem falar, as vozes são ouvidas, né? Como eles conseguem colaborar? Como seria essa participação, de fato, né? Para a gente fazer com que o racismo, tanto aquele racismo que a gente pode chamar de disfarçado, que a gente não consegue provar que aconteceu, como aquele racismo que realmente é real e é declarado, mas acaba não sendo, de fato, punido. Porque existe a questão de uma rede de apoio, digamos assim, né? Então, a minha fala é mais ou menos nesse sentido. Eu ia falar outras coisas, mas para a gente segurar um pouquinho aí, aproveitar o professor, não perder essa oportunidade, eu vou encerrar aqui. Obrigada, viu? Obrigado, Ivonete. Eu que Professor, agradeço. nós estouramos o tempo em meia hora já, mas eu deixei correr, faz de conta que eu não vi. Mas Eu eu estou achando espero que a ótimo. gente não tenha te atrapalhado aí com todos os teus afazeres. De Então, vou te jeito dar nenhum, agora, você tem 4 para responder agora no final, na última rodada. Vai lá. tranquilo. Estou achando ótimo. Bom, eu começo, vou retornar lá. Márcia, grande abraço, Márcia, amiga, e obrigado pelas suas palavras. Me chamou a atenção do que você falou, é que fiz uma conta rapidinha aqui, pelo menos 70% da população do CadÚnico é negra. E isso é fundamental é, como informação. E essa informação racializada ela é importante, porque ela pode, inclusive, dar mais qualidade à atenção, né? Eu acho que a luta, eu vou insistir nesse ponto, existe uma contracorrente na questão racial, negando o racismo e negando as políticas que são colocadas para enfrentamento do racismo. Existe voltando à ideia da sociedade desigual, existe uma reação que é velada, mas que está presente o tempo todo. Vou dar um exemplo da Lei 10.639, que as escolas deliberadamente não se, as escolas, principalmente privadas, deliberadamente não se prepararam, tiveram todo o tempo do mundo, não se prepararam para formação de professores, para se ter uma ideia, para se ter uma ação efetiva da 10.639, que é a lei que ensina o estudo da África e a contribuição da África na história do Brasil. Não foi preparado isso, e isso é uma luta que a gente tem que ter, falando o seguinte: a reação existe, ela está aí, ela está presente, ela está na mídia. Acho que travou para todo mundo ou travou só para mim? Acho que só para o professor. Tá travado, Mário. Travou. Travou o céu, Mário. Aguardemos que vai destravar. Eu tinha saído, mas voltei. Boa. Enfim, o censo 2022 tem alguns problemas, mas a ideia é que agora, no meio do ano, já estamos trabalhando com ele. A gente está empenhado em colocar o censo de 22 na plataforma do CEP, tá? Você tem toda a razão. Rosa Margarida, não, olha, eu achei brilhante essa ideia dessa analogia, que você chamou de analogia, né? Que é essa coisa de uma necropolítica educacional, né? Uma necropolítica. Eu acho que sim, eu acho que você traz todos os argumentos para isso. De fato, um menino de escola do sistema educacional e mora nessas periferias, ele está fadado, muito, muito possivelmente, de entrar no tráfico, entrar numa área de violência e ser morto. E não é à toa que as estatísticas mostram isso. Você tem toda a razão, eu acho que é interessante isso. Convido você até a escrever mais sobre isso, porque
É muito, muito interessante, criativo e perspicaz da sua parte. Eu concordo, a analogia eu acho perfeita, não é exagero nenhum. Né? Couto, né? Qual a dificuldade do racismo? Na verdade, a grande dificuldade do Brasil na relação com esses países da África, atuação, é o racismo que a gente tem, é um preconceito ainda muito grande que se tem nas elites decisórias, principalmente empresariado, com os países africanos ainda. Nós temos, né, um preconceito e achar, por exemplo, quando o Bolsonaro assume, ele fecha embaixadas, ele acha que não é importante a África, é importante a Europa, aquela coisa que ele está tendo, eu acho que é muito forte ainda. E é um papel do Instituto Lula e o papel do PT de continuar uma luta contra esse tipo de raciocínio. E você falou do Benin como ponto de partida. Benin foi um ponto de chegada para milhares de famílias brasileiras negras que sofreram aqui, famílias de uma proto-classe média brasileira no século XIX, que foram forçadas a sair porque o Brasil queria cobrar um imposto sobre a liberdade desses negros, um imposto proibitivo, e aí eles foram para fundar um Porto Novo, no Benin. Essas famílias que o Celso estava falando saíram daqui muito mais forçadas, praticamente expulsas do Brasil. O único pecado é construir uma proto-classe média negra que não conseguiu se montar e que agora vamos ver se a gente consegue que essa classe média se mantenha. Ivonete Mello, né? Bom, como os antirracistas com vozes podem colaborar? Primeiro, assumindo o protagonismo da questão racial. Acho que é muito importante que isso se assuma, que não seja visto como uma questão menor, não seja visto como uma questão subsidiária. O racismo é central e fulcral na composição dessa sociedade desigual no Brasil. Então, tem que se eleger o racismo como um elemento importante para a transformação social, quer dizer, o combate ao racismo. E, assim, dar protagonismo para os movimentos negros. Não colocar os movimentos negros unicamente como veios auxiliares, mas como protagonistas de uma luta cujo centralismo é presente na luta do movimento negro desde os séculos e séculos. Eu acho que é um pouco por aí. Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade de ter estado com vocês. As perguntas foram muito boas, muito, muito pertinentes. Me fizeram pensar em muita coisa e, enfim, falar da satisfação de estar aqui com vocês, essa honra de estar presente e de estar falando com vocês sobre essas Professor, questões. depois de agradecer imensamente a tua participação, tenho certeza que todo mundo adorou, 22 pessoas participaram da reunião, mas eu quero deixar na Flávia, né, que é a nossa diretora do Instituto Lula para a África, te dar o tchau final aqui. Ana, você, né? Obrigada, Celso. Eu quero corroborar também com a pessoa que falou que o Celso conduz muito bem, né? Com muita leveza. Ainda bem que a gente tem o Celso aqui entre nós. Quero só agradecer, professor, dizer que a gente vai fazer uma matéria, vamos colocar no nosso site, e dizer também que eu fui pegando aqui várias inferências, porque um dos papéis desse diálogo que a gente faz é a gente poder identificar políticas públicas para que a gente possa apontar para o governo coisas que dá para fazer, né? Então, a gente, pelo menos, vamos apontar, né? Então, também separei aqui no bloco de notas essas questões, não só a lei de ensino nas escolas, mas também a questão dos passaportes, né? Pelo menos podemos começar pelos países de língua portuguesa. Então, depois dos diálogos, nós vamos reunir também esses insumos para a gente poder ter uma ação mais propositiva. Acho que as perguntas que apareceram aqui do que fazer, elas são muito provocadoras, né, para nós todos. Então, acho que também nesses diálogos a gente tem que aproveitar esses insumos. Eu queria agradecer a Márcia, que indicou desde o começo para a gente, eu não conhecia, foi um prazer, e também a todos que estiveram aqui, Celso, principalmente para você, que é o nosso condutor aqui desses diálogos. Obrigada, professor, obrigada, Celso, e todo mundo. Boa noite, gente.